Boa noite. A realização do sonho de Estela Tainá, primeira mulher trans a ingressar na Polícia Militar de Pernambuco. Jovem que furtou o celular de porteiro em condomínio é preso novamente 2 dias depois de ser solto em audiência de custódia. Suspeita em tratamento contra tuberculose passa mal em delegacia e foge logo em seguida. Caso aconteceu em Ipojuca. Menino de 2 anos morre e corpo passa 24 horas no sofá de casa em Paulista. Conselho tutelar denuncia falta de socorro. Volta para casa com trânsito complicado no Recife. Movimentos por moradia fazem novo protesto na área central da cidade. Vereadores do Recife aprovam os intervalos bíblicos nas escolas da capital. Saiba o que diz o Ministério Público. Guerreiros do Paço resgatam a história do frevo. Há 20 anos, o grupo se aprofunda nas pesquisas sobre origem e personagens do ritmo. Uma história ganhou destaque entre os 2.299 novos soldados que entraram para a Polícia Militar no mês passado. Aos 27 anos, uma mulher abriu portas para a inclusão. Meu nome é Estela Tainá da Silva e eu sou a primeira mulher trans a ingressar na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. O nome dela está para sempre na história. Estela esperou muito pelo dia de vestir a farda. Dizem que sonhar não paga, mas ela pagou o preço de superar dificuldades até chegar aqui. É uma dos mais de 2.000 novos policiais militares formados no mês passado. Já escutei que não era para mim, que não era o meu meio, que não tinha nada a ver comigo, porque não é um meio, é um meio cis, né, padrão assim, né? Então não é um meio trans. Abri mão de tempo com a família, abri mão de tempo com os meus amigos, com pessoas que eu amo, para poder estudar de domingo a domingo. Então foi um processo muito difícil. E não foi da noite para o dia. Eu tentei outras vezes, não passei. Então, é uma construção também. Depois vem a recompensa, né? Eu passei aqui na PMPE, passei na PM Paraíba, passei no Bombeiro daqui. Mas é algo que realmente é uma superação, uma disciplina que você tem que ter de estar se estimulando e de estar alimentando ali o seu sonho, porque muitas vezes não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. A primeira mulher trans da Polícia Militar de Pernambuco já tem a transição reconhecida nos documentos. Ela tem 27 anos, é torcedora do Santa Cruz e apaixonada pela vida. A força também vem de casa. 2 tios militares, que são exemplo e inspiração. Desde nova eu sempre os vi, admirava, trabalhando, né? Então isso, acho que inconscientemente e conscientemente também vai sendo criada e gerada uma semente, assim, né? De admiração que se torna a vontade de exercer e depois, posteriormente, a identificação no sentido de eu posso acrescentar com esse trabalho, sabe? Eu posso ajudar pessoas. Estela foi designada para o batalhão da Várzea. É o bairro onde sempre viveu com a família, onde também comemorou inúmeras vitórias do time tricolor. E agora celebra a própria. O abraço e o choro carinhoso da mãe são de orgulho. Muito feliz, né? Um sonho realizado dela e, querendo ou não, o sonho dela é meu sonho, né? Ainda é a minha filha que está fazendo a segurança da gente aqui, que no caso nasceu e se criou aqui mesmo na Várzea, né? E hoje você passa, tá ela aqui na Praça da Várzea. É gratificante e muito feliz. Para o tenente-coronel Edmilson, a PM evolui junto com a sociedade. Nós valorizamos as pessoas, independente de qualquer orientação religiosa, sexual, né, de ideias. Nós somos costumamos dizer que nós somos uma grande família, né? E nós acolhemos e dentro da nossa instituição há diversas histórias de superação, né, de pessoas que ingressaram com uma certa ansiedade de como seria, né? Porque tem aquela ideia de rigor, né? O rigor militar, o rigor de regras, enfim. Mas a gente procura acolher essas pessoas, fazer que elas façam parte de uma grande família. E é assim que a gente procura, e como nós somos uma representação da sociedade, nós temos essa diversidade e nós valorizamos essa diversidade. O pai foi o maior incentivador, mas não viu a conquista de perto. Em 2017, seu Gabriel foi baleado num assalto e ficou com sequelas.
Ano passado, morreu pouco antes do resultado do concurso. Hoje, é em oração que Estela divide com ele essa vitória. Se você pudesse olhar nos olhos dele agora e dizer uma mensagem, qual seria? O senhor estava certo, eu consegui. Consegui. Obrigada por sempre ter acreditado em mim, sempre ter me apoiado. E eu te amo. Na última sexta-feira, nós mostramos aqui no NE2 que um jovem foi preso depois de furtar o celular de um porteiro. No sábado, ele foi solto pela justiça. Ontem, o suspeito cometeu outro crime e foi detido mais uma vez. O vídeo enviado para a TV Globo é de uma câmera de segurança que fica na rua 10 de julho, em Boa Viagem. O suspeito de tornozeleira eletrônica deixa a bicicleta na calçada e arromba a porta de uma casa. Ele olha o que tem dentro do local e sai. Em alguns segundos, o suspeito volta e entra na residência. 1 minuto depois, o jovem sai do local e vai embora de bicicleta. Segundo a polícia, ele levou pertences. O caso foi ontem, pouco antes da 00:30. É o mesmo suspeito que, na última sexta-feira, furtou o celular de um porteiro dentro da guarita de um condomínio, também em Boa Viagem. O funcionário assiste a um vídeo no telefone, se distrai e, rapidamente, o jovem pega o aparelho e sai correndo. Ele pula o muro do condomínio e vai embora, no meio da chuva. O porteiro olha e, resignado, volta para o prédio. Ainda na sexta-feira, o jovem foi preso pela equipe da delegacia de Boa Viagem. Ele usava tornozeleira eletrônica. No sábado, em audiência de custódia, ganhou liberdade provisória por decisão do juiz Carlos Fernando Carneiro Valença Filho. Hoje, o suspeito voltou a ser preso. Com 21 anos, ele responde a outros 10 processos por crimes contra o patrimônio. Você viu aí que o suspeito foi solto e 2 dias depois voltou a praticar um furto? Para entender um pouco como funciona a atuação da justiça nesses casos, a gente chama ao vivo o repórter Mário Carvalho. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu convidei aqui Vitor Pontes, vice-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB Pernambuco, para explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. A gente está trazendo um caso aqui de um homem que tem 10 processos de roubos e furtos, cometeu mais um, foi solto e cometeu outro novamente. A pergunta que muita gente faz nesse momento: como uma pessoa dessa está solta? Boa noite. Boa noite, Mário. De fato, causa um estranhamento, né, uma estranheza por parte da população, mas é preciso dizer que a legislação ela diz que todos são presumidamente inocentes até que haja uma sentença penal transitada em julgado. O que é que isso significa? Que enquanto não houver uma condenação definitiva desse indivíduo, ele é considerado inocente. Isso significa que ele não pode ser preso? Não, ele pode ser preso se for avaliado o risco, né, da sua liberdade. Então, nesse caso em específico, poderia o juiz ter decretado a sua prisão preventiva, apesar de não tê-lo feito, mas seria possível. Ele estava de tornozeleira eletrônica, né? Nesses casos, a tornozeleira tem algum papel importante? Ela consegue monitorar, né, as atitudes dessa pessoa, desse suspeito? Sim, o propósito da monitoração eletrônica é justamente fiscalizar o Estado, permanecer vigiando esse indivíduo durante o momento em que ele estiver utilizando, saber onde ele está naquele momento, saber se ele está, por exemplo, se aproximando de uma vítima, se aproximando de uma testemunha com que ele não pode conversar. Então, é importante a monitoração eletrônica nesse sentido. A legislação traz algum detalhe, alguma coisa em relação a essa reincidência desse tipo de crime? Sim, a reincidência é um critério objetivo que pode ser utilizado pelo juiz para aferir justamente esse risco que eu acabei de mencionar. Então, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva do indivíduo, mesmo sem sentença, mesmo sem uma pena estabelecida, se ele entender que o indivíduo ele é reincidente e vem cometendo vários crimes. Pelo ver da OAB, o que precisa mudar nesse caso? Na verdade, Mário, a OAB, não posso nem falar institucionalmente pela OAB, vou falar como advogado, como operador do direito. Né? Como operador do direito, a gente entende que cada caso deve ser analisado de forma particular,
Há casos em que a prisão preventiva ela é necessária e há casos que não. E aí quem avalia isso é o magistrado, né, após os requerimentos da defesa e do Ministério Público. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. Você segue o NE2 no Instagram? Vai lá e segue a gente no @ne2.globo. Olha só a história que a gente acabou de postar. Câmeras de segurança registraram o momento em que um preso fugiu da delegacia de Ipojuca. Nas imagens, ele aparece correndo de camisa azul, sendo perseguido por guardas municipais. O homem tinha sido detido suspeito de tráfico de drogas, passou mal e foi levado para uma UPA. Lá na UPA, confirmaram que ele estava em tratamento contra tuberculose. Ele teve alta, voltou para a delegacia e aí passou mal novamente. E foi nesse momento que ele fugiu. Outros detalhes no @ne2.globo. E uma criança de 2 anos morreu e o corpo dela passou 24 horas no sofá de casa em Paulista, aqui na região metropolitana. Outro detalhe desse caso é que os pais do menino são irmãos. Quem tem outras informações é Arthur Ferraz, repórter do G1. Oi, Arthur. Oi, Márcio, boa noite. O menino morreu no domingo, mas o caso só foi descoberto no dia seguinte por um vizinho que acionou a polícia. De acordo com o Conselho Tutelar, os pais, que são irmãos, passaram o dia inteiro com o corpo no sofá da casa onde moravam, na comunidade de Asa Branca. A gente conta toda essa história no G1, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo informações do Conselho Tutelar, o garoto teve uma convulsão e o casal não socorreu o menino, mesmo morando perto de uma UPA. Os irmãos, que têm 18 e 24 anos, também têm uma filha de 9 meses que foi acolhida pelo Conselho Tutelar. Os pais prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, mas não foram presos pela omissão de socorro. A Polícia Civil disse em nota que o caso foi registrado como morte a esclarecer sem indício de crime. A gente segue acompanhando esse caso. As notícias de Pernambuco estão no aplicativo do G1, na aba Minha Região. Márcio. O Conselho Tutelar informou que a criança morreu vítima de asfixia direta por broncoaspiração. Nossa equipe conversou com a conselheira tutelar responsável por esse caso. Colocamos a criança na casa de passagem, né? Vamos noticiar o Ministério Público e vamos solicitar a questão da própria comunicação do fato à vara e solicitar a destituição do padre poder familiar, entendendo que não há mais condições dessa criança ela voltar para a convivência do seio da família. A justiça decide se ela vai para a adoção ou se ela vai para a guarda de algum outro familiar. O crime quem trata é a polícia, né? Na verdade, o casal ele foi com delegado para o DHPP, em Recife, onde está fazendo todo o trâmite referente à escuta, a boletim. Então, a gente fez a parte protetiva, que era referente à criança. A parte criminal fica encarregada da própria Polícia Civil. Quando eu questionei, né, por que aquela criança estava ali, na verdade, aquele tempo todo, porque eles tinham me dito que era 24 horas. E eu perguntei se não tinham ligado para o SAMU, quando passou mal não tinham levado para a polícia, por que não levaram para a UPA, que era tão perto. E eu não tive retorno, assim, eles não deram resposta. O que a gente entende é que existia uma negligência e uma omissão de socorro. Em Igaraçu, também aqui na região metropolitana, uma mulher foi baleada no quintal de casa. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime cometido na noite do domingo em Cruz de Rebouças. As imagens mostram o momento em que um homem e uma mulher vão atender um motociclista no portão. Em seguida, chega outro motociclista. Ele conversa por alguns segundos com a mulher e atira mais de 15 vezes. Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr para dentro de casa. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cobrava uma dívida de R$2.000 do ex-marido dela. A mulher chegou a explicar que não estava mais com o companheiro, mas mesmo assim o criminoso atirou. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde dela. Outros detalhes você encontra no G1. Um protesto por moradia interditou vários pontos da área central do Recife durante o dia e o início da noite de hoje.
A manifestação começou por volta do meio-dia. Integrantes de movimentos por moradia atearam fogo em pneus e em entulhos próximo ao prédio do antigo Colégio Americano Batista, no sentido Olinda. Eles também seguravam faixas e cartazes. A fumaça escura se espalhou rapidamente e pôde ser vista de longe. Estas imagens do Globocop mostram o engarrafamento que se formou na Avenida Agamenon Magalhães e em ruas próximas. A polícia militar foi acionada para monitorar o protesto. Pouco antes das 2h da tarde, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Os manifestantes fazem parte das famílias que ocuparam o terreno do Americano Batista desde o dia 4 de agosto. Na mesma semana em que centenas de pessoas passaram a morar no local, o movimento fez o primeiro protesto para cobrar o direito à moradia e denunciar o abandono do prédio. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a desocupação em 24 horas, atendendo a um pedido de reintegração de posse do governo do estado. O terreno do Colégio Americano Batista foi desapropriado em 2023 para se tornar um complexo escolar da rede pública. No fim da tarde, por volta das 5 horas, o grupo voltou a protestar, fazendo um ato que complicou o trânsito na Rua da Aurora e na Ponte Princesa Isabel. A SEAB disse que havia feito um acordo para que os movimentos por moradia saíssem do antigo Colégio Americano Batista até esta quinta-feira. A companhia explicou ainda que fez o cadastro das famílias e apresentou ao Ministério Público para subsidiar a busca por alternativas habitacionais e sociais. A Câmara de Vereadores do Recife aprovou o projeto de lei sobre o intervalo bíblico nas escolas. O objetivo é combater a intolerância religiosa entre os alunos. No início da reunião plenária, o vereador Luiz Eustáquio, do PSB, pediu o apoio para o projeto de lei de autoria dele sobre o intervalo bíblico, como ficou conhecida a prática de manifestações religiosas cristãs durante o intervalo entre as aulas. O texto passou na primeira votação ontem, com 22 votos a favor e 3 contrários. Hoje, a votação foi apenas simbólica e confirmou a aprovação. O projeto de lei número 205 de 2024 institui a política de combate à intolerância religiosa nas escolas públicas e particulares do município e estabelece que alunos poderão se reunir e professar sua fé no horário de intervalo escolar, sem prejuízo na grade curricular. Tudo começou a partir do Ministério Público ter aberto um procedimento para averiguar se estava havendo alguma irregularidade. Nós defendemos que não, até pela Constituição brasileira, que na hora do seu intervalo, todo aluno pode fazer o que quiser. E os evangélicos e católicos, eles normalmente, muitos deles, buscam nesse momento ler a Bíblia. E aí por isso que eles começaram a botar o nome de intervalo bíblico. Ano passado, o Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento sobre intervalos bíblicos nas escolas públicas. O inquérito foi motivado por denúncia do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação no Estado sobre possíveis excessos, como participação de líderes evangélicos nas escolas e alunos buscando convencer outros estudantes a adotarem a religião evangélica. Em nota, o Ministério Público disse que, após ouvir representantes de diversos segmentos sociais e a Secretaria Estadual de Educação, decidiu arquivar o procedimento. O projeto de lei de Luiz Eustáquio começou a tramitar na Câmara em outubro do ano passado, após a abertura do inquérito do Ministério Público. Em uma das comissões, o artigo 2º foi retirado do texto. O artigo falava das ações extracurriculares e complementares que as escolas teriam de fazer sobre temas como povos indígenas, tradição judaico-cristã e crenças e cultos religiosos das comunidades tradicionais. Quando corta isso só fica... É direito dos alunos professar a sua fé. E o que tem acontecido na prática, nas escolas do Brasil todo, é você ter cultos evangélicos, inclusive com pastores dentro das escolas. Nada contra isso. Eu sou cristã, mas a gente tem que garantir o que está na LDB, que diz textualmente que a escola não pode
fazer relação direta com religião alguma. Uma emenda estabeleceu que a aplicação da lei em instituições religiosas deve considerar e respeitar a orientação confessional e as ideologias pedagógicas do lugar. Segundo a lei orgânica do município, é proibido aqui no Recife que os vereadores determinem o formato. E é por isso que a Legislação de Justiça tirou esse artigo. Mas foi garantido no final o seguinte, que todo aluno não pode sofrer de forma alguma perseguição religiosa no ambiente escolar. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito João Campos. Depois do intervalo, a previsão do tempo para amanhã na região metropolitana e no interior. No sertão, um entregador perdeu uma bolsa cheia de dinheiro. O restante da história a gente conta daqui a pouquinho. O ENE2 volta já. Uma mostra de cinema que começa hoje reúne produção audiovisual com a preocupação com o meio ambiente tão presente nos dias atuais. A abertura do festival acontece no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, de onde fala ao vivo a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. É o 10º ano da Maré, a Mostra Ambiental de Cinema do Recife, que até domingo vai ocupar diversos espaços aqui no município, com filmes e oficinas, unindo arte e ancestralidade e consciência socioambiental. Na noite de abertura, daqui a pouco, quem estiver aqui pelo Centro Recife vai poder conferir o filme Confluências, de Dácia Ibiapina, que faz um tributo a Nego Bispo, um pensador quilombola do Piauí. Aqui a filha dele, Joana. Como é que você se sente com essa homenagem? Boa noite. Boa noite. Para a gente é motivo de muita alegria. Nego Bispo dedicou a sua vida à luta quilombola, à luta pela terra e fazendo tudo isso, mobilizando pela cultura. Então, hoje, estar aqui nesse espaço, vendo o Nego Bispo ser homenageado, é a reafirmação de que a luta continua. É isso. Obrigada. Rafael Buda, que é o coordenador na mostra. Confluências é um dos filmes que você está feliz de trazer para essa programação. O que mais você destaca? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A gente está muito feliz, né? Está chegando a 10ª edição. Além hoje do lançamento, a gente vai ter uma programação extensa aí, né, ao longo da semana, tanto aqui no Parque, quanto na Fundagem, lá no Derby, quanto no Cinema São Luís. E vocês podem acompanhar toda a programação através do nosso site, né, maré.rec.br. E vamos ter muito filme pernambucanos, filmes nacionais, filmes internacionais, então está todo mundo convidado. Agora tem oficina também. Me diz assim, um imperdível. A gente está tendo oficina na parceria com compais, né, em vários compais aqui da cidade. São oficinas com experiência de cinema de animação, né, utilizando principalmente materiais reciclados com o nosso professor Bruno Cabuz. Então, todos os dias de manhã, né, no compais, só chegar lá e participar. Exposição, que eu sei que tem também. Coisa boa. A gente está lançando a exposição, né, dos 10 anos, dos 10 cartazes da Maré. Também tem o Maré Play, né, que são filmes através do nosso site, né? E também na quinta-feira, na Fundagem, a gente vai lançar um catálogo sobre os filmes do cinema pernambucano que tem a ver com a temática ambiental. Então, é uma programação bem extensa e a gente está muito feliz. Muito bem, parabéns aí pelos 10 anos. Lembrando que a programação é toda gratuita, hein, Márcio? Volto com você. Obrigado pelas informações, Luna. Nesta semana, um grupo que teve origem na zona norte do Recife completa 20 anos de valorização do frevo. Os Guerreiros do Passo, reconhecidos como patrimônio cultural e material da cidade, vão além da dança e fazem uma pesquisa histórica do ritmo. Os primeiros passos dessa história foram na Escola de Frevo do Recife. As turmas esvaziavam depois do carnaval. Só restavam os guerreiros, aqueles mais apaixonados pela dança. O apelido virou o nome do grupo que se juntou para continuar ensinando o frevo com o método de Nascimento do Passo, fundador da escola. É uma pessoa que veio amazonense, negro, né, que veio aqui e veio sistematizar o frevo, né, que o frevo antes não tinha essa sistemática de como você ensinar. A gente abraçou esse trabalho, esse sistema, e a nossa função é manter vivo o legado e a metodologia do mestre Nascimento do Passo. Em 2005, os Guerreiros do Passo começaram as aulas gratuitas de frevo na Praça do Hipódromo. Elas acontecem nas tardes de sábado, o ano todo.
O projeto, que começou sem qualquer apoio, virou ponto de cultura pelo governo federal e agora tem financiamento do Funcultura. Entre dezembro e janeiro, que é o alto verão, a chega turista já chegou do Canadá, Japão, do próprio Brasil, né? A gente é ensinado a ter vergonha, desequilibrar, topar, mas no frevo, nosso frevo, o desequilíbrio é essencial. É no desequilíbrio que a gente tem o equilíbrio, sabe, da vida. Em 2007, o centenário do frevo estimulou o grupo a criar um espetáculo. A ideia era fugir das visões mais modernas para a dança e dar um passo atrás. Quer dizer, um mergulho profundo nas raízes desse nosso patrimônio. E assim surgiram os personagens que se tornariam a identidade dos Guerreiros do Passo. Quando a gente vai colocar uma lupa na história do frevo, a gente vai encontrando quem são seus fundadores, quem são seus criadores. É o homem preto, é a mulher pobre, é a vendedora, é o vendedor, é o estivador, é o jornaleiro, é o gazeteiro, é o bêbado. E a gente foi pensando da história do frevo e trazendo, fazendo com que ganhasse esse corpo e essa alma. O espetáculo se renova com as pesquisas que o grupo faz sobre passos perdidos na transição do frevo das ruas para os palcos. Resgatamos cerca de 6 a 7 movimentos, dos quais o coice de cavalo foi um que eu fiz sem querer, justamente lá na troça olindense, Cariri Olindense. Eu executando o movimento, fui para a base, botei as duas mãos no chão e dei aquele chute com as duas pernas no ar. Há um senhor do meu lado disse: mas rapaz, faz muito tempo que eu não vejo esse movimento. Pesquisamos e foi percebido que justamente o mestre Nascimento do Passo tem registro dele fazendo esse movimento junto com o Jorge Marino. O espetáculo vai aonde o povo chama, mas há uma data certa para assistir. A saída do bloco Escuta Levino, na Rua da Imperatriz, no centro do Recife, na quinta-feira pré-carnaval. Tradição que começou em 2009. O grupo completa 20 anos, cheio de reconhecimento. Em maio, eles foram convidados para brilhantar a exibição do filme O Agente Secreto, no Festival de Cannes, na França. O grupo fez uma ponta no filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que levou 2 prêmios. William teve que tirar às pressas o primeiro passaporte da vida. Quando a gente chegou no tapete vermelho, que a gente viu aquela quantidade de gente olhando pra gente, batendo palma, sorrindo, né, e muitas câmeras, muitos flashes, para mim foi muito, muito grandioso. Esse ano também veio o título de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife, uma homenagem ao trabalho do grupo, que também envolve uma oficina de montagem e conserto de sombrinhas de frevo. Cada reparo no objeto, que virou símbolo da nossa cultura, é um gesto de cuidado com a memória viva do nosso povo. Guerreiros que entraram na luta para preservar e reinventar o frevo de rua sem clichês turísticos. O novo não brota do nada. A gente tem que entender que essa tradição ela tem uma essência guardada e a nossa ideia, por uma estética diferenciada, é multiplicar essa visão e fazer com que as pessoas entendam a história do frevo e que também dancem, mas também possam multiplicar. Quarta-feira, com chuva fraca em quase todo o estado amanhã, mas o que tem chamado a atenção são os ventos fortes, né? Vamos agora à previsão do tempo. Em Olinda, a média dos ventos é de 18 km por hora, mas eles podem chegar aos 21 km. Em Tamandaré, na Mata Sul, ventos de 22 km por hora. Em Itambé, na Mata Norte, 16 km por hora. Ventos um pouco maiores em Pesqueira, no Agreste, 17 km por hora. E 21 km por hora em Terra Nova, no Sertão. Um caso de honestidade chamou a atenção em Petrolina, no sertão do estado. Um entregador perdeu nas ruas da cidade uma bolsa com uma grande quantidade de dinheiro da empresa onde trabalha. Saiba como essa história terminou. Era para ser só mais um dia corrido de trabalho, mas na volta para casa, Giano perdeu a bolsa com os documentos e o dinheiro da empresa. R$ 3.080. Eu sabia que tinha dinheiro dentro da empresa, da bolsa, tinha minhas fardas, tinha outras coisas minhas de trabalho. Eu passei aqui, vinha com a caixa atrás da moto, tudo. Aí um rapaz me alcançou buzinando e disse que eu tinha perdido minha bolsa aqui nesse quebra-mola.
Aí eu voltei rapidamente atrás da bolsa. Ele passou o fim de semana procurando resolver como devolveria o dinheiro à empresa. Conseguiu até pedir emprestado, mas na segunda-feira, Alisson entrou em contato para devolver a bolsa e o dinheiro. O momento que eu encontrei essa bolsa era no momento tipo do pessoal voltando para casa, a hora do rush, né, digamos assim. Depois, quando eu fui verificar dentro da bolsa para ver se o que é que tinha para poder encontrar algo do dono, né? Aí eu verifiquei que tinha dinheiro, tinha outras coisas também. Aí foi quando eu entrei em contato com a empresa, né? Foi quando eu encontrei o Jeano e tive a oportunidade de entregar essa bolsa. Jeano, que agora foi beneficiado pela honestidade de Alisson, também já esteve do outro lado dessa história. Há 8 anos, ele trabalhava viajando pelo sertão do estado e, em uma entrega em Serra Talhada, encontrou um envelope com uma quantia quase idêntica à que ele perdeu agora, R$ 3.050. E ele devolveu. O que você planta aqui, você colhe aqui. Já teve outros casos aí que aconteceu comigo, eu devolvi. Eu disse, não, Deus está olhando por mim, eu sempre chamando por Deus. Foi quando me deram a notícia que um rapaz tinha entrado em contato com a empresa, dizendo que tinha achado um pertence com o nome da empresa. Aí eu fiquei alegre. O ato de honestidade viralizou nas redes sociais. Para os dois, fica a alegria de novos encontros e novas amizades. Dessas que o dinheiro não compra. A gente precisa fazer o bem. A gente precisa fazer o bem sem nem precisar esperar algo em troca. A gente pratica o bem porque é o certo a se fazer. E nós ficamos por aqui. Nosso Instagram é o @n2.globo. Segue lá. Para você, uma boa noite. Obrigado pela audiência e até amanhã.